Oi pessoal, beleza? Aqui sou eu de novo, Feli Legend. E olha, sinceramente eu não estava assim, eu estava sem nada para fazer, então eu decidi gravar esse vídeo aqui rapidinho. E nós precisamos falar de Madara Uchiha. Este homem que está aqui, Madara Uchiha, o personagem mais injustiçado de toda a obra, nossa, minhas palavras estão tortas, de toda a obra de Naruto. O Madara simplesmente é o cara mais injustiçado de todos. Poxa, primeiro, para começar, o Madara era simplesmente um gênio do clã. Era um dos personagens mais inteligentes, ou se não, era o personagem mais forte do clã Uchiha na época do Hashirama. E ele e o irmão dele eram simplesmente os personagens mais fortes. Depois, tá claro que ele fez coisas horríveis e tal, mas todos nós sabemos que o Madara no anime sempre foi bem claro que o Madara era o vilão. E todo mundo sabia que o Madara era o vilão, estava desde o princípio. Mas isso não dá o direito não dá o direito de simplesmente o autor de Naruto chegar quando ele está lutando contra a Kaguya, o Kage matar do nada o Madara. Sei lá, do nada a Kaguya aparece e mata o Madara. Tipo, quem é Kaguya? E aí é que entra a problemática desse vídeo e a problemática de Naruto. O Madara era um personagem tão forte, que o próprio autor não conseguiu desviver, não conseguiu destruir o Madara, e do nada ele arranjou uma desculpa meia boca para tirar o Madara da obra, coisa que não faz sentido. Tipo, por que vão tirar o Madara da obra, sendo que o Madara simplesmente foi a pessoa que impulsionou? Porque Naruto todo se resume a tudo que o Madara fez. O Madara era suposto ser o personagem final de Naruto. Minato, tragédia, Kyuubi no Naruto e outras coisas. Depois vem esse blá 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 de destino, que já sabemos que também foi só algo que o autor só meteu, não sei porquê, mas tudo era plano do Madara desde o início. Todas as coisas que estavam acontecendo no Naruto eram plano do Madara. Então não faz sentido nenhum do nada o autor me aparecer e me falar: ai, Madara Uchiha tem que ser eliminado por Kaguya, um personagem que não tinha nada a ver com a obra, que apareceu praticamente do nada, com aquela toda introdução e firula. Depois falei que o Madara é um personagem muito bom, porque o Madara ele lutou contra os 5 Kages, o time ainda fez a pergunta, vocês querem com Suzano ou sem Suzano? 5 Kages. E lembrando que um Kage praticamente acaba com toda uma vila. O Madara meteu clone e ele ainda foi debochado. O cara não botou só os clones, o cara ainda foi debochado. Tá, olhem isso daqui, só para vocês verem que eu estou certo. O Madara, além de forte, ele era simplesmente debochado. Acho que isso daqui é uma das principais qualidades que os vilões têm. Sukuna, Madara, Goku Black, todos esses vilões eram debochados. Por isso que eu sempre preferi os vilões do que os protagonistas, porque os protagonistas às vezes eram muito chatos e os vilões sempre foram os mais legais. Agora, olha esse take daqui do Kevin TDFW. Kevin TDFW, uma lenda de YouTube, sempre gravava vídeos de imitagens. Olha isso. これで5対1。卑怯とは抜かすなよ。お前らは子影だ。さて、一つ質問を持つ。そいつら分身が裾野を使わない。Vou repetir. これで5対1。卑怯とは抜かすなよ。お前らは子影だ。さて、一つ質問を持つ。そいつら分身が裾野を使わない。Vocês querem que eu fale algo? Não, calma aí. Calma. Vocês realmente querem que eu fale algo ou vocês estão de brincadeira com a minha cara? Porque não é possível. Olha aqui. O Madara chegou, dropou, sei lá, 10, 15 clones dele e meteu. Não achem que isso é injusto. Não fiquem de mimimi. Afinal, vocês são 5 Kages agora. Vocês preferem que os meus clones, não eu, os meus clones, batam você com Suzano ou sem Suzano? E lembrando que clone Naruto, para quem esqueceu ou para quem não sabe, clone Naruto é praticamente algo que
sei lá, para batalha é só para você meter tipo enchimento. Para batalha, poxa, clone. Nossa, qual é que é a melhor frase para eu conseguir explicar o que é um clone em Naruto? Clone em Naruto é um bicho que com um soco simplesmente desaparece. É aquilo. Clone é só uma nuvem praticamente. Ai, mas se você tiver um clone aí do outro lado da vila, do outro lado da vila ou para aquele outro lado da vila, e ele tiver a ganhar informações, você vai receber diretamente. Essa é uma parte boa do clone, que eu também não vi a ser muito bem explorada em Naruto. Mas, Madara Uchiha, clone, olha só, clones que com um soco, o bicho desaparece. Um soco, o bicho desaparece. Olha, tipo, olha só, o Madara chegou e disse, tá bom, vou meter aqui uns meus 15 clones, e ele ainda, não eu, meus 15 clones que são derrotados com um soco, e ele ainda perguntou, vocês preferem com Suzano ou sem Suzano? Ele falou isso para os personagens mais fortes daquela vida. Personagens sozinhos que acabam com exércitos. Ele meteu, vou deixar aqui praticamente os meus filhos brincarem com vocês. Vocês querem que meus filhos vos batam com o carrinho da PlayStation ou sem o carrinho da PlayStation? Querem com colete ou sem colete? Praticamente o Madara é um jogador de Free Fire que disse: vocês querem que eu jogue com gelinho ou sem gelinho? E agora, e agora eita, Bruna. E agora eu não sei se os caras escolheram com gelinho ou sem gelinho, porque o Madara ia solar na mesma. É uma brincadeira isso. Agora, para dar mérito aos outros personagens de Naruto, vamos falar do personagem de Naruto mais esforçado, um dos mais esforçados, que é o Gai Sensei. O... Ai, até perdi a voz. O Gai Sensei, para quem não sabe, tem uma coisa em Naruto chamada Oito Portões, que são praticamente coisas desbloqueadas com treinamento. Sem jutsu, sem clone aparecendo, sem chakra saindo do nada, sem habilidades, sei lá, que te vem simplesmente porque você é filho do filho, ou do pai, ou porque o autor que escreveu. Não. Você se esforçou, você treinou a sério para você liberar os oito portões. O Gai libera o último portão, que é o portão, olha, o portão que era praticamente o ataque final dele. É a hit kill. O bagulho, se ele ativasse aquilo, todo mundo ia bazar, ia IDF. Acabou já. E o Madara faz o quê? O Madara luta contra o Gai Sensei nos oito portões, certo? E o Madara toma-lhe um ataque que fala, não, opa, tá bom, tá bom. Pelo menos um final digno para o Madara. E também um final chocante para Naruto. Afinal, não é nenhum garoto, ou sei lá quem, ou as broderagens da profecia, que acabou com o maior vilão que praticamente fez todo o anime. Não. O Madara tomou-lhe um soco, ele sentiu, o Madara ainda elogiou o cara. E depois daquilo, a pergunta é, autor, é Kishimoto, né? Acho que é o Kishimoto. Kishimoto, me traga um final. Traga um final decente pro Madara. Tá bom, é mais fácil vocês meterem, não, o Madara fez todo mundo dormir e assim acabou Naruto. Para vocês nada me meter uma Kaguya que não faz, olha, a Kaguya não faz sentido na obra de Naruto. A Kaguya não faz sentido na obra de Naruto. Você pode falar, tá, sei lá, mas tem que ter um jeito para acabar com o Madara. E talvez eu tenha o jeito para acabar com o Madara. O jeito para acabar com o Madara Uchiha, na minha opinião, era simples. Olha, já que o Naruto ou Minato usa aquele selamento todo para prender o, a metade da Kyuubi dentro do Naruto, o que acontece? O Naruto e o Sasuke, os personagens mais fortes de Naruto, obra do Naruto, os dois unissem as suas habilidades ou os seus poderes junto, sabe com quem? Calma ainda, espera. Antes disso, todos vocês se lembram que o Madara tomou um ataque quase hit kill de quem? Dele mesmo, Gai Sensei. Eu tinha dito, Gai Sensei, ele tomou um ataque quase hit kill do Gai Sensei. Então o que era suposto fazer? O Madara tomou um ataque hit kill do Gai Sensei, o Naruto e o Sasuke
Junta-se, sabe com quem? Agora é o personagem que salvou todo mundo. Tenten. A Tenten. A Tenten mesmo. A, Atentei. É. Se juntar com a Tenten. O Naruto, o Gai dá um ataque no Madara e o Madara fica tipo, ai, ai caramba. Yeah, você, você é um vilão, você é digno, você é o cara mais forte. O Naruto e o Naruto mete um tchá, 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 tchá. Aquelas corridas aí. Uau, 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 uau. O Sasuke bota ali um Shidori na cara. O Sasuke bota um Shidori na cara do Madara. O Naruto bota um Rasengan. Aquele Rasengan aí. O Rasen Shuriken, né? Que ele concentra, tipo, aquilo deveria ser tipo, um dos ataques mais fortes de Naruto, ou todo mundo, pra minha opinião, todo mundo de Naruto, a maioria das pessoas, ou genis de alto nível, deveriam ter um modo sábio. Deveriam ter um modo sábio. Deveriam ter um modo sábio. E isso daqui é uma das coisas mais importantes, mas eu vou falar de outro vídeo, porque eu acho também uma estupidez terem matado o Neji, que era praticamente o personagem mais certo de Naruto, era o personagem mais certo de Naruto que o autor próprio refutou para ele próprio se refutar no final. Mas vamos falando da Tenten. A Tenten é a ninja mais habilidosa na arte de quê? De selar. Todos sabemos. Então, aí era fazer o quê? O Naruto ataca, o Gai depois ataca o Naruto e o Sasuke atacam. O Naruto dá tipo toda a Kyuubi, sacrifica a Kyuubi, já que dava para sacrificar. Yeah, já que dava para Yeah. Já que dava para sacrificar Kyuubi no, no modo Baryon, sei lá porque que o autor tirou isso, então faria mais sentido o Naruto já ter dado a Kyuubi lá naquele momento mesmo, o Sasuke também dado tipo, metendo qual é que é a habilidade? O, aquela habilidade que o olho branco fica branco e o outro olho fica preto, que ele perde os Sharingans, etc. Juntando todo o chakra dele também, ou seja, o Sasuke ia IDF, o Naruto ia IDF e a Tenten ia fazer um baita jutsu para dividir o Madara como o sábio dos seis caminhos fez praticamente com a Jubi. Esse para mim seria o melhor final, o final mais convincente. Seria um final que faria mais sentido. Porque aí ninguém estava em condições de solar o Madara. Ninguém estava em condições. Isso daqui é só na minha opinião. Obrigado por estarem aqui no vídeo. Obrigado por. Se vocês quiserem mais esse quadro, acho que eu vou trazer mais vezes. Que esse quadro faz muito sentido para mim. Faz muito sentido. Porque acho que eu gosto de fazer esse quadro. Então vou continuar a fazer esse quadro. Então vem aqui mais uma crítica a Naruto. E vai ter mais animes. Vai ter mais animes que eu vou conseguir, vou falar. E é isso. Tchau.